Eu também entendia isso, falei, puxa vida, não vai com o time principal? Aí eu recebi uma mensagem de um amigo de Belo Horizonte, jornalista, dizendo o seguinte, olha, eu não quero falar do Hulk, tá? O Hulk eu vou falar em seguida. Os não escalados, os escalados, têm quase que a mesma minutagem dos não escalados. Então, para o Kudê, mais ou menos, não muda nada, é o time que ele acha que é importante. E o Hulk? A dúvida era o Hulk, ele não tem condições físicas, por isso que ele não começou. E agora acabo de receber aqui o Hulk falando sobre o fato de ter ficado no banco. Aspas para o Hulk. Decisão do treinador. Já joguei jogos que não tinham nem 5 ou 10 importância desse aqui. E joguei com dor, sentindo. O treinador decidiu escalar o time que escalou. A gente respeita. Estou sempre à disposição. Então eu já fico com o Hulk. Ele deveria ter sido escalado. Se não foi, conversem com o Kudê. E até em cima dessa declaração do Hulk, o que falou o Mauro César sobre o Corinthians, a importância do Renato Augusto, o primeiro gol mostra isso. Porque o Yuri Alberto tenta driblar o goleiro, não consegue, a bola cai nos pés do Renato Augusto e ele ajeita a jogada, né? Ele cruza de primeira para o gol marcado pelo Bidu, primeiro gol da equipe do Corinthians, então faz muita diferença o Renato Augusto nessa equipe corintiana. Em relação ao Atlético Mineiro, o Vanderlei trouxe essa fala do Hulk, nós temos outra declaração do atacante do Galo, ainda na zona mista lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, nós temos aqui a arte com a declaração do Hulk. E vou até dizer, nessa declaração a gente não tem um vídeo, tá? Mas ele estava visivelmente muito incomodado com essa situação toda, de ter começado no banco de reservas. Na verdade, a gente tem o vídeo, então vamos conferir o Hulk aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Como foi a conversa para decidir você entrar no intervalo, começar no banco um jogo desse tamanho? Aí é o treinador que decide, né? Como eu falei, a gente está sempre à disposição. Mas quem decide é o treinador e a gente tem que respeitar. Você concordou com isso? Não, pode sair. É que eu te falei, quem decide é o treinador, velho. A gente se prepara para estar disponível todos os jogos. Mas aí o treinador que define quem joga e quem não joga. Olha o Hulk, tá aí, comentando sobre a decisão do Eduardo Kudê. Na minha visão, sim, é claro que o jogador não quis entrar nesse assunto, mas ele estava visivelmente incomodado com a pergunta, também pelo fato de não ter começado o jogo entre os titulares. Mauro César, a gente estranhou um pouco nessa escalação do Atlético sem o Hulk, sem alguns jogadores que eram titulares desse Galo num jogo importante. Apesar do placar favorável no jogo de ida, eu acho que era um jogo para o Hulk entrar, talvez para o Kudê colocar os melhores jogadores já de início. O que você pensa, Mauro? Eu entendo que o Atlético não encarou esse jogo como mais importante, simples assim. O mais importante para o Atlético é semana que vem o jogo contra o Aliança, que ele tem que vencer para seguir na Libertadores, que é mais importante que a Copa do Brasil. Eu entendo dessa maneira. Se está certo ou errado, vai da opinião de cada um. Né? Mas me parece muito claro, para o Atlético não era prioridade. Eu tenho uma vantagem de 2 gols, eu tenho 2 jogos importantes, um é contra o rival de um reencontro na Série A, esse jogo vai ser em Uberlândia, Cruzeiro Atlético, e eu tenho esse jogo semana que vem que eu tenho que ganhar para seguir na Libertadores. Eu vou correr um risco, eu vou correr um certo... Agora o Hulk perdeu o pênalti, né? Perdeu o seu 7º pênalti para o Atlético. Se ele tivesse feito o pênalti, talvez a história fosse outra. Também tem isso, né? É muito fácil também o jogador ficar posando dessa maneira e jogando de certa forma. Não, o técnico decidiu sim, mas ele esteve em campo. Ele não decidiu quando esteve em campo e perdeu um pênalti. Como perdeu um pênalti que eliminou o Atlético indiretamente, no final do frigir dos ovos, eliminou contra o Palmeiras, em 2021. Ele perdeu um pênalti. Ou não perdeu? Perdeu. Então já perdeu 7 pênaltis pelo Atlético, não são poucos, né? Tem muitos acertos, mas perdeu pênaltis importantes. São pênaltis em jogos eliminatórios. Repito, um contra o Palmeiras 2021, aqui no Allianz Parque, né? E depois esse de ontem, que também foi importante. Aliás, os 3 que perderam pênalti vieram do banco. Batalha, Edenilson e ele. Os 3 perderam pênalti. Eu acho que todos eles estão responsáveis pelo resultado. A presença do Hulk em campo não é certeza de vitória, gente. Ele não jogou o jogo de Belo Horizonte? Então por que ele, os companheiros, não fizeram 3 ou 4 ou 5 no Corinthians que estava entregue naquele jogo? Então são 2 jogos. Óbvio que o Kudê tem a sua responsabilidade, acho até que ele é o principal responsável, porque ele correu o risco, ele assumiu a bronca de colocar um time com alguns jogadores que não seriam titulares absolutos, entendendo que não era o desafio mais importante, que ele tinha uma vantagem, correu o risco e perdeu. Quando você corre um risco, já está dizendo, né? Você está correndo um risco, você pode se dar bem, pode se dar mal. Mas ele poderia também correr o risco de colocar o time completo, ser eliminado do mesmo jeito. Alguém acha que se o Hulk jogasse, o Corinthians jamais venceria.
Eu acho que não dá para ter essa certeza. E ainda por cima aumentar aí o desgaste de jogadores importantes de uma sequência séria, né? Que são semanas decisivas, né? E não é só esse jogo. Tem 2 jogos pela Libertadores fora de casa que ele tem que ganhar. Tem esse jogo em Lima e tem um jogo depois do Libertad, que vai ser meio que um confronto direto, talvez por uma vaga. Pode ser um confronto direto por uma vaga. E esses jogos são fora de casa. Então o Atlético tem aí compromissos. Ele se embananou, o Atlético. Né? Houve uma série de problemas no começo da temporada, inclusive o Cudê parecia até que ia embora, chegou a falar em cláusula de saída, depois mudou de ideia, acabou ficando. Não sei exatamente como é que está essa relação dele com os jogadores, depois de tanta confusão, se é boa, se é ruim, sinceramente não sei, não convivo ali dentro para saber, mas acho que o Atlético correu um risco e pagou por ele. Isso acontece. Agora, quando você tem várias competições, em algum momento você tem que estabelecer uma prioridade. Né? No ano passado, a gente falou muito aqui sobre as prioridades do Dorival. Ele priorizou os mata-mata. Ele foi feliz, ele ganhou os 2. E o brasileiro, ele abriu mão, falou, aqui eu não vou conseguir acompanhar tudo, eu não vou abraçar tudo que vou perder tudo. Ele fez uma escolha, ele acertou. Então, palmas. Quando erra, crítica. É o que está acontecendo com o Cudê. E a situação do Corinthians na Libertadores é preocupante. O Corinthians pode ficar fora até da Sul-Americana, né, Mauro? Muito. Então, isso explica o que foi o jogo ontem, pode explicar o que foi o jogo, a importância que o Corinthians deu e o Atlético não deu para o jogo de ontem? Eu entendo que, assim, para o Corinthians era mais factível imaginar ele superar o Atlético classificado do que esse combo da Libertadores, que envolve um jogo em Quito, na altitude, contra o Del Valle, uma partida bem difícil, que é um confronto direto, o Del Valle também luta pela classificação, e depois tem o Liverpool, que vai tentar pelo menos ser terceiro colocado para a Sul-Americana. Quer dizer, esse time uruguaio, é possível que ele não chegue morto a São Paulo, que ele venha com a possibilidade de, dependendo dos jogos, dos resultados da quinta rodada, né? Depois vem a sexta, o jogo aqui em São Paulo. E esse time, embora tenha perdido para o Corinthians uma vitória até bem fácil no primeiro jogo, relativamente fácil, ele já empatou com o Argentinos Júnior em casa e ganhou do Del Valle. Quer dizer, ele mostrou uma capacidade de reação. Então, de fato, o Corinthians ele não tem nada garantido na Libertadores, nem a chance de ficar na Sul-Americana ele tem. E a Copa do Brasil era um jogo, uma vitória, 2 gols e tentar passar, fosse nos pênaltis, como fosse, e deu certo, avançou, vai seguir em frente. Isso dá muita tranquilidade para tentar brigar em outras frentes. Bruno Prado, as escolhas do Cudê ontem, deixando o Hulk no banco de reservas, por exemplo, elas interferiram no resultado, no que foi o jogo, nessa classificação heróica do Corinthians, Bruno? Pode ter interferido, o Hulk é um cara importante, enfim, mas o cara tem que fazer escolhas e ele vai arcar com as consequências da escolha dele. Claramente, para ele, a Copa do Brasil é a terceira competição. Isso é um certo choque cultural que alguns treinadores de fora têm. Acho que o Brasil é o país que mais valoriza a sua Copa, e aí eu não estou fazendo uma avaliação do que é certo e o que é errado, como deve ser, como não deve. O fato é que, assim, em outros países, na Argentina mesmo e fora do continente, na Europa, a Copa Nacional, ela é a última em prioridade. Ela está bem abaixo do campeonato nacional e da competição continental. Aqui no Brasil, a Copa do Brasil, às vezes, tem treinador que poupa no brasileiro e põe titular na Copa do Brasil. Isso é uma coisa única, uma coisa que acontece aqui. Eu não estou, como eu falei, não estou discutindo qual é o certo ou errado. Inclusive a premiação, né? Sim, porque a Copa... Mas aí, Bruno, que eu acho que mudou a coisa um pouco, desde a grande premiação da Copa do Brasil. Eu acho que não é só por isso, eu acho que é também por causa daquela coisa de estar todo mundo sempre com a corda no pescoço. Então, porque no Campeonato Brasileiro você é eliminado, mas ninguém percebe. O Campeonato Brasileiro, às vezes com 12 rodadas, você já não tem nenhuma chance de ser campeão. Só que ninguém percebe, porque você vai jogar até o fim. Aí você meio que tem uma eliminação disfarçada. E às vezes, aí fica, se eu conseguir uma vaga na Libertadores, tá bom, vai terminar com uma boa avaliação da minha campanha. Só que, na verdade, você foi eliminado, às vezes, com 10 rodadas. Você está 10 rodadas, você já está 10 pontos atrás do líder do campeonato e não tem mais como pegar. Então, então se eu conseguir vaga na Libertadores, dá. Na Copa do Brasil, você é eliminado e não joga mais. Aqui, a gente tem muito essa coisa da Copa da eliminação. Eu acho que alguns veem, como o próprio técnico, talvez seja essa visão, além de dar mais importância ao campeonato nacional. O Jorge Jesus meio que falou sobre isso quando chegou aqui ao Flamengo, né? Ele acabou eliminado cedo da Copa do Brasil, mas ele falou, certa vez, eu não entendo como alguns não colocam o time inteiro no campeonato nacional. Vocês têm que valorizar o campeonato nacional de vocês. E muitas vezes colocam a Copa à frente. Eu acho que alguns veem também a Copa como algo meio que
tem muito do aleatório no jogo. Então, aqui no Brasileiro eu tenho controle. Na Copa pode acontecer coisas fora do normal, tanto a meu favor quanto contra. Então, é um jogo mais aberto ao aleatório. Eu acho que é mais ou menos essa visão, mas no Brasil as Copas elas têm uma importância muito grande. Uma eliminação acaba, que aqui se dá muita importância àquilo, o que o meu vizinho vai falar, o que o meu amigo vai falar. Então, acho que às vezes tem esse choque cultural. O Abel, ele entendeu bem como funciona, até o jeito do Abel de perde fala do árbitro, isso é muito brasileiro, assim, de perder e falar de outras coisas, e mesmo que às vezes tenha razão. Acho que o Abel tem mais esse espírito, apesar de ser um estrangeiro, ele tem mais esse espírito brasileiro, outros não. Outros fazem o que eles estão acostumados em outros países e às vezes tem um choque cultural. A gente tem também uma declaração do Roger Guedes falando sobre o Eduardo Cudê, as escolhas do técnico do Galo no jogo de ontem. Mas, ô Vanderlei, você que trabalhou tantos anos aí à beira do campo, entrevistando jogadores, essa declaração aí do Hulk que a gente acabou de exibir, ele não entra em polêmica, não entra muito no assunto, mas ele frisa, né? Decisão do treinador. Decisão do treinador, ele jogou para o Cudê a responsabilidade. Sempre, não é a primeira vez que um jogador fala isso, não tem novidade, principalmente quando é jogador importante. Quando é um jogador absolutamente normal, ele não fala isso, é decisão do treinador. Quando é um jogador que é ele mais 10, é importante no time, quando ele fala isso, é claro que ele está jogando para cima do técnico. Chumbo, vocês não gostaram do resultado? Eu talvez ajudasse mais se estivesse em campo, mas a decisão é do professor. É isso. Eu acho que ele não deveria falar isso, né? Se a coisa está navegando em águas tranquilas, não deveria falar isso, né? Tudo bem que decisão do treinador, ele quis me poupar, inventa qualquer coisa aí. Quando ele fala que está pronto para jogar, já jogou em situações piores, em jogos menos importantes, e foi uma decisão do treinador, é claro, é isso que você falou, jogou nas costas do professor Cudê. Ele jogou 45 minutos ontem, gente. Ele jogou todo o segundo tempo. Mas se ele tivesse... E perdeu o pênalti. Ele jogou um pedaço bom do jogo, né? Não é que ele jogou 5 minutos, ele jogou 45 minutos. Estou vendo até que as estatísticas aqui no SofaScore, 45 minutos, nenhum remate no gol, dois remates para fora, 5 tentativas de drible, nenhuma participação defensiva, cortes, interceptações, desarmes, nada. Enfim, uma atuação comum, de um jogador que ficou 45 minutos. Acho que é uma discussão meio louca, né? O cara ficou 45 minutos em campo. Não fez muita coisa. Perdeu um pênalti. A culpa não é só do técnico, é dele e dos jogadores também. Está todo mundo no pacote. Eu acho o seguinte, primeiro que não é legal uma declaração como essa do Hulk, né? Após a derrota. Acho que não faz bem para ele, não faz bem para o treinador, não faz bem para o grupo, né? E segundo que joga uma pressão imensa para cima dele mesmo. Porque ele vai ter o Cruzeiro pela frente, depois vai ter Libertadores da América, né? Se tudo correr como a gente imagina, a gente vai ver ele começando como titular nessa equipe, né? Se a prioridade realmente é Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, a gente vai ver um jogador que é um dos grandes protagonistas do time do Atlético Mineiro, se não for o protagonista do time do Atlético Mineiro, entrando como titular. Então, vai existir uma pressão para cima dele mesmo. A torcida vai pegar o pé se ele não corresponder, né? O treinador vai ter motivos para depois falar, olha, a coisa não andou mesmo eu colocando ele como titular. Então, nesse momento, o ideal é sempre você esfriar a cabeça e seguir o barco, né? Tem momentos para você dar a sua declaração. Esse não foi um momento favorável para o Hulk. E para seguir nesse tema, envolvendo Eduardo Cudê, Atlético Mineiro, Corinthians, o Roger Guedes, que ontem marcou um golaço, ele também falou sobre esse assunto. Nós temos aqui as aspas do Roger Guedes logo após o jogo, na zona mista da Neoquímica Arena, até ele falou sobre as escolhas do Eduardo Cudê. Abre aspas. Acho que a gente mereceu pelo que a gente já vinha apresentando. A gente sabia que não vinha jogando bem, conseguimos fazer um grande jogo. Temos que jogar assim daqui para frente, pressionando o adversário. Não sei se eu fosse o treinador do Atlético, eu pouparia. Poupar o artilheiro deles, que é o Hulk, um cara de nome, tá jogando muito bem. Não sei se foi uma soberba por parte do treinador deles, de achar que já estava ganho. Isso também favoreceu pelo nosso momento.
Então, talvez eles acharam que estava ganho, mas ainda bem que eles começaram assim. Feliz pela vitória, infelizmente para eles não veio, mas felizmente para nós veio, fecha aspas. Tá aí o Roger Guedes falando sobre o Eduardo Cudê, falando até impossível soberba do Cudê, que ele não teria colocado o Hulk no banco de reservas. Tá aí o Roger Guedes, marcou um golaço ontem, esse está em alta com a torcida do Corinthians. Bruno Prado, Mauro César, Vanderlei Nogueira, Fausto Favara. É legal quando um jogador chega assim, comenta sobre o outro time, a situação que acaba permeando o outro time, que é a polêmica do outro lado. Ele comentou, ele falou, se eu fosse o Eduardo Cudê, nunca que eu deixaria o Hulk no banco de reservas, né? E até disse que soberba, isso pode ter favorecido o Corinthians, favoreceu. E aí, será que é bacana esse tipo de declaração no futebol de hoje, que a gente fala que o jogador não fala mais nada, tal? E aí, Mauro, Vanderlei, Fausto, Bruno Prado, gostaram do que disse o Roger Guedes? Eu não acho que foi soberba do Eduardo Cudê, mas é a opinião dele, ele acha, né? E aí é muito aquela, o meu time ganhou. Pode ser, né? Ele colocou, ele não definiu. Sim. Né? Pode ser. Pode ser. Isso que eu ia falando, desculpe. Eu acho que não foi. Ele fez uma estratégia, é um jogador de 36 anos que ele ia ter que dar um descanso em algum momento, ele escolheu esse jogo, porque é verdade, eu concordo que como o Mauro falou, acho que ele via essa competição como a terceira, ele tem 3, ele via essa como a terceira, ele escolheu esse jogo. Ele vai ter o Cruzeiro e vai ter o Aliança Lima. E depois vai ter outro jogo de Brasileiro e depois ele vai ter o Libertad. Ele escolheu esse jogo, acho que foi uma estratégia. Você pode discutir a estratégia, se foi certo, mas não acho que é soberba. Já ganhamos, vamos deixar esse no banco porque a gente já ganhou. Nenhum profissional do futebol não pensa assim, ainda mais um treinador. Pode ter um ou outro jogador que tenha um pensamento assim, mas treinador não. Um treinador que está acostumado a trabalhar, experiente, já ganhou, perdeu... Não pensa, já ganhamos, então vou te colocar o Hulk no banco. Não, é a estratégia que ele traçou para esses próximos jogos do Galo. Ele entendeu que nesse jogo, se ele teria que descansar o Hulk em algum momento, não iniciar com ele, seria nesse jogo. Não tem nada de soberba, é uma estratégia. Que aí você pode achar certo ou errado, mas não é porque ele achava que já estava liquidado, não é isso. Ele optou porque ele ia descansar o Hulk em algum momento, com um cara de 36 anos. Ô Mauro, você gosta desse tipo de declaração do Roger Guedes, apontando aí talvez um possível erro do Cudê, do time adversário? Não tem problema não, ele está dando a opinião dele. Eu acho que o jogador não está agredindo ninguém, só está emitindo a opinião dele. Melhor assim do que não falar nada, do que falar só, sei lá, aquele politicamente correto, chatíssimo. Acho que está no direito dele. Só que a gente tem que lembrar que esse confronto é um confronto de 2 jogos. E o Hulk jogou 3/4 do confronto. Toda a partida de Belo Horizonte, quando o Atlético teve 75% de posse de bola, essa posse foi boa parte do tempo no campo do Corinthians, finalizou 21 vezes, 8 no alvo. E agora ele jogou mais 45. Então o Hulk ficou em campo contra o Corinthians 135 minutos. Não chutou nenhuma bola na direção do gol. O que garante se ele ficasse mais 45, ele ia fazer um gol, um passe? Ninguém pode garantir nada. Gente, não estou falando do Messi, estou falando do Hulk. O Hulk é um ótimo jogador, super decisivo, mas não foi. Nesse confronto não foi. Porque não vai ser decisivo sempre. Nenhum jogador, nem o Messi, vai ser decisivo todas as vezes. Aliás, os caras lá na França também zangados com o Messi, porque em algum momento ele não correspondeu às expectativas. É assim que funciona. Então, isso que assim, o time do Atlético ontem era um time bom bastante para enfrentar o Corinthians. Teve oportunidade, o jogo teve chances lado a lado, foi um jogo muito aberto, um jogo muito franco. Acho que o Corinthians só jogou assim porque foi obrigado a buscar o resultado. Não acredito que volte a jogar dessa maneira em partidas outras em que ele não estiver pressionado por uma desvantagem de 2 gols, como acontecia ontem. Vai jogar fechado de novo, cauteloso, é o que eu imagino. Com o Renato Augusto, quando ele puder jogar, aí já muda um pouco, porque você passa a ter uma capacidade de criação maior, um jogador que consegue comandar ali as ações e dar mais o repertório ao time. Aí o time sai mais, o time vai se soltar um pouco mais. Mas ontem foi um jogo atípico, porque o Corinthians tinha que buscar o resultado, cedeu espaço, o Atlético teve chances também, várias chances. Agora o Hulk jogou 3/4 do confronto e ele simplesmente não conseguiu chutar uma bola na direção do gol. E o jogo de Belo Horizonte foi um jogo em que todos os jogadores da linha ofensiva atleticana não tiveram oportunidade, porque foi um jogo que o Atlético jogou dentro da área do Corinthians. A gente ficou impressionado como foi só 2-0, como demorou a sair o gol, demoraram a sair os gols, porque foi um amasso. E nessas 2 semanas o Corinthians conseguiu, de fato, se reerguer, conseguiu se estruturar melhor, conseguiu se recuperar, fez jogos melhores do que aquele jogo que foi um jogo péssimo, né? Péssimo, também até pela imposição do Atlético, também, mas enfim, foi um jogo muito ruim. Só que é aquela coisa, né? É muito simplista imaginar, se escala o Hulk, a história ia ser outra. Não dá para saber, não tem ideia.
Se fosse assim, né? Quando esse jogo de Belo Horizonte terminou, eu lembro bem que o Nilson falou, só indo na linha do Mauro, disse, olha, perdeu de 2-0 e tem que soltar rojões. Era para ser mais a pancada lá em Belo Horizonte. Com relação a essa declaração do Hulk, eu queria dizer que ele foi sincerão. Eu achei que, tudo bem, se tinha que falar, não falar, problema dele, eu acho que ele fala o que ele quiser. Mas eu acho que ele pensa mesmo isso. Um jogador como o Hulk, mesmo não tendo sido eficiente nesse período todo, que já foi colocado aqui, ele é um jogador importante em campo. Eu acho que os adversários não gostariam de tê-lo, adoraram vê-lo no banco. Pronto, isso. Da mesma maneira, agora eu coloco o inverso. E ontem falamos isso no programa. Se perguntarem, naquela dúvida do Fagner com o Renato Augusto, joga ou não joga? Se perguntarem para o elenco do Atlético, você gostaria de ter em campo o Fagner? Não falei nem o talento, a marcação doce do Fagner. A resposta deles seria, claro, imagino, né? Eu não estou maluco. Imagina, não, é melhor deixar ele no banco. Tá certo? Até para preservar algumas canelas. Se não for, mas ele foi eficiente no jogo. Mas eu acho que seria essa a resposta. Você gostaria de ter a precisão do Renato Augusto em campo? Mesmo para jogar meio tempo, só jogou mais, mas só meio tempo? Eu acho que a resposta sincera dos jogadores do Atlético seria, não, eu adoro o Renato Augusto, mas gostaria que ele ficasse no banco. É óbvio isso, eu não vejo... Agora, o técnico pode ter os seus argumentos, os seus motivos, ele está lá treinando todo dia, sabe o que vai fazer, sabe os próximos adversários, como é que está a turma, eu entendo isso. A gente está analisando de fora, longe. Então eu acho que esse tipo de declaração foi uma declaração sincera dele, ele adorou que o Hulk não estivesse em campo.